Abra o Bitar aqui, obrigado. A situação entra ali, o julgamento entra na reta final e a qualquer momento o Conselho de Sentença, então, deve decidir qual é a pena para cada um. O que vai acontecer a partir de então? Então, olha só, questões para os jurados. Isso está sendo levantado agora, lá dentro. Daniel, foi assassinado? É uma pergunta aparentemente óbvia. Edson foi autor dos fatos? Absolvem o réu? Agiu sob violenta emoção logo após os fatos? Então, os jurados vão responder sim ou não, sim ou não. São 115 itens. A motivação foi torpe? Faltou oportunidade de defesa da vítima? A morte foi por meio cruel? Houve corrupção de menores? Houve coação no curso do processo? Os jurados vão ter que responder sim ou não. Simples assim. Bitar, os ânimos então vão ficando aí acalorados, os jurados também estão exaustos, são 2 dias, hoje já é o 3º dia, mas nós temos aí pouco mais só do primeiro para o 2º dia foram mais de 30 horas aí de julgamento, seguramente, quer dizer, as pessoas estão estafadas, estão exaustas, estão cansadas. Conta pra gente como é que está aí o ânimo da turma. Reta final, né, Furlan? Reta final. O Vilches, inclusive, acabou de ir lá para dentro para fazer mais uma apuração. É o jeito que a gente está trabalhando aqui, né? Enquanto um fica, o outro vai e a gente vai circulando aqui para saber o que está acontecendo de fato lá dentro, né? A gente tem a nossa produção também lá dentro que vai passando para a gente minuto a minuto o que está acontecendo e está nesse momento, né? Os jurados fazendo essas perguntas, queriam ter acesso a alguma coisa porque existem dúvidas ali, pelo menos na cabeça dos jurados, existem dúvidas, qual é a gravidade principal, qual é o ato principal do Edson, se ele reagiu por violenta emoção, se ele teve tempo de parar e falar, pô, não, dá para deixar o cara vivo ainda, ou se ele já queria ter essa intenção de matá-lo. Como eu falei, né, o celular do Daniel a gente nunca mais viu, ninguém sabe o que de fato aconteceu, então não dá pra gente saber o que de fato pensou o Edson dentro daquele carro. Fato é que as testemunhas trouxeram que os 4 que entraram lá já estavam mais ou menos sabendo o que ia acontecer. Inclusive, a assistência de acusação trouxe um vídeo do Eduardo falando assim, não, eu imaginava, eu entrei no carro sabendo o que ia acontecer, mas eu imaginava que o Edson só ia capar o Daniel. Foi exatamente essa palavra que ele disse numa audiência de instrução e que o promotor de justiça trouxe para cá. O Igor King da mesma forma, a gente bateu ali dentro, continuava sendo agredido o Daniel, ele borbulhava ali alguma coisa, continuava sendo agredido, mas a gente imaginava que ia ser só isso. E teve, inclusive, num dos depoimentos trazidos ali, que ele falava assim, eu fui e já sabia o que ia acontecer, se eu não soubesse, eu estaria mentindo. Então, é tudo isso que os jurados querem entender, quais são os contextos dessas falas dessas pessoas para entender qual é o grau de culpa de cada um e até onde um está envolvido e o outro não. É isso que fica agora nessa dúvida na cabeça dos jurados, que eles estão conversando com o juiz para tentar entender e quem sabe a partir daí pegar esse questionário que você bem trouxe, elencar ali sim ou não para cada uma daquelas de mais de 100, 110 perguntas que eles vão ter que responder para aí sim a gente saber de fato quais serão condenados e quais não serão condenados. Inclusive, ó, viu, já tá aqui do meu lado, com certeza ele já vai trazer mais informações aqui pra gente do que tá acontecendo lá dentro do Tribunal do Júri nesse exato momento, Furlan. Bom, já chamo o Vilches então, que acabou de sair. Olha, a gente está acompanhando desde segunda-feira o desenrolar dessa situação toda. Eu já tenho imagem ao vivo do Vilches aí para poder chamar ele. Desde o início da manhã de hoje, 8h30 da manhã, foram retomados os debates ali dentro no Tribunal do Júri. Então, muita coisa vem acontecendo desde segunda-feira. Hoje, então, é o último dia. Daqui a pouco, então, deve sair, enfim, o resultado esperado por todas as pessoas envolvidas. Ô, Vilches, você estava lá dentro agora há pouco, que informação nova você foi apurar? O que está acontecendo nesse instante? Mais uma pergunta pertinente de um dos jurados. A pergunta direcionada ao juiz é a seguinte: doutor, houve de fato cotovelada no Daniel dentro do carro? Bom, qual era o contexto dessa pergunta? A dúvida do jurado. Lembre-se, Daniel, primeiramente, foi espancado na casa da família Brits, lá no Jardim Cristal. Depois da sessão de espancamento, ele foi colocado dentro do Veloster do Juninho Riqueza e encaminhado dentro do porta-mala para a zona rural aqui de São José dos Pinhais. Nesse intervalo, uma testemunha chegou e disse: no meio do caminho,
houve cotovelada enquanto o Daniel estava no porta-malas. Alguém que estava lá no carona, estava o motorista, estava o carona do lado do motorista e mais outros 2 rapazes atrás. Um dos rapazes dava cotoveladas no Daniel enquanto fazia esse trajeto. A pergunta do jurado: isso é verdade? E quem foi dos 4 que efetivamente deu essa cotovelada? O que o juiz fez? Ouviu o Ministério Público, ouviu os advogados ali dos réus. E ele mesmo, o juiz, pegou lá o processo. No processo constam os depoimentos de todas as pessoas na fase ainda do inquérito policial, na fase aqui também do fórum, e ele, juiz, achou a seguinte frase, que uma das testemunhas afirma, o Eduardo, afirma que durante esse trajeto para a zona rural, quem dava as cotoveladas ali no próprio Daniel, ainda desacordado, era o Igor King. Isso o juiz acabou de informar para os jurados. É claro, né, Furlan, que isso deu uma grita, porque o advogado do Igor King, o Dr. Rodrigo Fox, falou: pela ordem e excelência, é preciso esclarecer o contexto, porque as testemunhas, elas falam num contexto, depois elas voltam atrás. Aí o doutor nem microfone deu para ele, viu, Furlan? O doutor Tiago falou: doutor, vamos acalmar, o jurado já está sabendo como é que funciona a diferença do inquérito policial para um processo e o que está acontecendo no júri. O júri aqui está sabendo, está ligado no que está acontecendo. E assim tocou a vida. E tem mais perguntas para serem respondidas e daqui a pouco eu trago os detalhes para você aí, Furlan. Obrigado, viu, Vilches? Gente, excelente cobertura da nossa equipe, o nosso núcleo de jornalismo, aquele jeito recorde de levar informação para você, porque aqui não falta nada, aqui é tudo muito completo. Ô, Bitar, você está trazendo para a gente agora também mais uma pergunta que foi feita por um dos jurados? Os jurados perguntaram agora sobre o tapa que o Edson teria dado na Cristiana Brites. Essas mudanças, assim, a mudança do depoimento, o juiz diz que ele não pode ter juízo de valor ali nessa decisão, fazer um juízo de valor, e que terá que ser uma conclusão dos próprios jurados, porque foi trazida essa informação que Edson Brites deu um tapa no rosto de Cristiana naquela noite, e isso é algo que os jurados também querem saber, até onde vai o grau de agressividade de Edson Brites e o que teria acontecido dentro daquela casa e por que Edson Brites teria tomado a decisão, então, de levar o corpo do Daniel, né, junto com os outros 3, levar para a colônia Mergulhão e assassiná-lo e executá-lo. Essa pergunta também é muito pertinente porque, como eu falei, traz o perfil violento do Edson ali naquele momento, naquela manhã ali de como tudo aconteceu. Porque já se tem a informação dentro do processo sobre as cotoveladas, dentro do próprio processo tem a informação do tapa, mas o juiz também não pode dar essa resposta direta aos jurados, porque senão seria um juízo de valor e os jurados vão ter que decidir por eles mesmos qual é o grau de gravidade desse tapa que o Edson teria dado na própria esposa depois do que aconteceu dentro daquela casa, Furlan. Obrigado, viu, Bitar? Olha, gente, você vai percebendo que na medida que as coisas vão avançando, muita coisa vai mudando. A ótica passa a ser perceptível de uma outra visão, de uma outra maneira. Isso tudo pode mudar. As decisões que serão daqui a pouco, evidenciadas. Então vamos lá. Daniel, como todo mundo sabe, é a vítima. Aqui estão os 7 réus. Eu mostrei para você agora há pouco que cada um deles responde perante o tribunal do júri. Edson Brites já confessou esse crime. Muita coisa pode mudar na